Eu. A Você quer gente parou novamente que eu nessa. volte pro início da... Não, mas Não, mas como eu foi também esse, fiz. esse processo, entendeu? Como Uhum. foi essa sua saída? Lá É, do hotel pra São Paulo, pro início dentro do YouTube, sabe? Como uhum. foi tudo isso? Eu sempre fui uma pessoa muito interessada por muitas coisas e que lia muito, que foi talvez o grande diferencial da minha vida, assim, junto com essa minha criação, Uhum. que me ajudou a despertar interesse pelas coisas, sabe? Eu sempre fui jovem muito interessado por, sabe, assuntos diferentes e tal. Uhum. E aí, por conta disso, na época ali do vestibular e tal, eu ia bem na escola, sempre fui bem na escola. Não era o aluno número um, mas era sempre o número dois, sabe? E de uma Uhum. forma muito orgânica, assim, porque eu era interessado mesmo. Eu não era o cara estudioso, né? Eu era só. Eu gostava dos assuntos e tal. Uhum. Então, eu prestei vestibular para várias coisas, passei em várias universidades muito boas. Uhum. E a USP, Unesp, Unicamp, enfim, passei um monte de universidade e uma que eu escolhi foi a UFSCar, eu tinha prestado Ciências Biológicas, né? E logo depois que eu entrei, eu descobri que se eu fizesse um certo trâmite lá na faculdade, por ter tido uma nota ótima no Enem, eu ia até conseguir talvez sair com o diploma de médico, então eu tava meio que tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo ali. Aham. E a faculdade entrou em greve durante 6 meses nessa época. Uhum. 6 ou 7 meses. Coincidiu também com o momento onde eu conheci o Bruno e o Sama, que são os meus sócios até hoje, né? Uhum. Enfim, talvez essa seja a parte mais conhecida que eu sempre falo, não falo os detalhes que eu quero falar aqui hoje, mas me chamaram, né? Mandaram lá uma mensagem querendo saber se eu queria gravar um programa de TV. Eu quase ignorei a mensagem, pra você ver como a sorte é fogo, né? Resolvi não ignorar, né? Fui Aham. lá, entrei, porque foi num Twitter que não tinha nem seguidor e tal, mas eu fui lá, respondi, apareceu Aham. eles, me explicaram. O Sky Connect foi um dos primeiros projetos de marca para o YouTube brasileiro. Tipo, não, Uhum. era uma coisa muito ousada ainda, não existia direito. Sem mídia, né? Só com orgânico, só um canal de YouTube mesmo que vai crescendo e convidando gente e crescendo. Então, Uhum. Uhum. participei de uma seletiva lá que veio gente do Brasil inteiro. Eu tive uma conexão imediata com o Bruno, com o Sama, com a Vanessa na época que trabalhava lá e tal. Aham. E quando aconteceu essa greve, o Bruno, né, que apresenta comigo, ele já tinha vontade de mudar um pouco a carreira dele, de sair dessa coisa de atender tantos clientes, de ser uma produtora que atende agência e de começar Uhum. a trabalhar mais com as produções próprias, ter um canal de YouTube, né, viver de algo que a gente produz. Ele brincava, né? Eu quero estar do outro lado. Eu não quero trabalhar e contratar influenciadores. Eu quero ser o influenciador, né? Aham. Ser bem tratado pelas marcas, enfim, toda essa coisa. Aham. E, cara, né, essa época aí começa uma parte da minha história que realmente foi a mais insana, assim. De Uhum. novo, eu não quero dar créditos pra mim, assim, por ter sido visionário, tal, tal, tal. Só, simplesmente, como eu tinha abandonado uma oportunidade muito boa, que era a Universidade Federal, meu pai disse que não ia mais. Eu dividia, eu meiava. Quando meu pai pagava o aluguel do lugar que eu morava em São Carlos. Com o dinheiro da internet, eu já pagava as minhas coisas: comida, transporte, tal, tal, tal. Eu mesmo Uhum. pagava, porque ele tava empreendendo ainda. Eu também nunca me importei de cuidar das minhas coisas. Mas ele me ajudava, né? Era importante a ajuda. Ele falou: Ó, você vai pra São Uhum. Paulo, eu não vou te ajudar. Não é que eu não tô apoiando, ele até. Depois eu soube que nas costas, digamos assim, né, pra família, ele tava super preocupado, falava que não ia dar certo e tal. Mas pra mim, ele falou: Ó, Bruno, Eu se confio. você falar, se você desistir, e eu acho que isso é uma questão que eu até já falei pro Goric, sabe? Se você tem um sonho, uma vontade de tentar alguma coisa, e você é jovem, Uhum. né? Você não tem gente que depende tanto de você e tal, e você desiste, você vai levar pra sempre uma sensação. Sabe, quando você estiver Uhum. num momento de calma, assim, tal, tal, você vai deitar na sua poltrona lá, né, Aham. tal. Eu falo assim, caramba, cara, E eu, se eu desse podia ter certo? tentado, né? E se Aham. fosse? Será que eu teria conseguido? Eu acho que eu teria conseguido. E pelo menos, se você dedicar um tempo aí, você vai poder riscar isso. Você vai poder ter a sensação de falar: não, beleza, eu fui corajoso, eu tentei. Infelizmente não deu certo, mas eu tentei, eu fui, eu descobri como é que era. Uhum. E beleza, eu tô de boa com isso, sabe? Você vai tirar essa coisa do seu imaginário um pouco, assim, eu acho, né? Uhum. E foi Uhum. o que ele Com me disse. Ele certeza. falou: Bruno, eu prefiro que você tente agora que você é jovem e dê com a cabeça no muro se for o caso, do que você levar pra sempre isso e ficar pensando depois, entendeu? O que poderia ter sido. Vai e tenta, arrisca. Uhum. E foi o que eu fiz, né? E como eu fiz isso,
Eu simplesmente, Goric, sabe qual foi a minha estratégia? É. Eu falei sim pra tudo, tudo, por 6 anos seguidos. Tipo, eu parei de falar sim pra tudo vai, vou colocar 2 anos. Eu Aham. comecei a filtrar melhor, assim, tipo, acho que não. Eu Agora eu posso só fui escolher aqui. aceitando Aham. todas as oportunidades, tudo, tudo, tudo. Eu vim pra São Paulo e, tipo, Aham. eu tive que dormir eu morava na produtora, dormia lá no sofazinho. Uhum. Não tem problema. Ah, não, mas entra a luz, não tem problema. Ah, mas tem que dormir pouco, não tem problema. Ah, Rolandinho, tem tanto de dinheiro aqui, faz um puxar, não tem problema. Tipo, eu só fazia tudo, tudo que aparecia. Uhum. E era uma coisa quase, quase doentia, assim, sabe? Eu era adulto, né? Eu era uma pessoa mais velha já. Eu considero que eu já tinha responsabilidade pelo que eu tava. Aham. Hoje em dia eu vejo umas coisas assim, bizarras na minha humilde opinião. Eu já tive discussão com amigos. Não vou Aham. citar o caso, mas adultos conscientes que vão lá, pegam uma oportunidade em parceria com uma empresa, alguma coisa assim, e aí depois falam, não, sabe, as pessoas estão sendo tratadas, estão, nossa, tadinho, tão jovem, tá lá treinando, sei lá Aham. quantas horas por dia. Gente, assim, se fossem ver minha história, então, porque eu era, Sim. eu tenho testemunha, sabe? E os meus amigos também sempre trabalharam muito. Tem alguns aí que, inclusive, Sim. fazem um super com você. O Marques, o Aham. Fodones na época, pessoas que me Uhum. conheciam, que viam de alguma Sim. forma, não sei se sabiam no detalhe e tal, né? Sim. Mas eu dormia no chão da empresa. Eu dormia. Sim. Eu não dormia, basicamente. Tinha várias vezes que eu não dormia. Era simples assim. Eu não Aham. dormia. Eu não tinha horário de jantar, nem de almoço. Teve Aham. época que eu tava tão sem grana que o Marcos, que é outra pessoa que talvez esteja ouvindo aí, ele às vezes via que eu tava meio zoado assim, ele me levava na padaria e pagava lá um misto pra mim, porque eu tava meio. Sério mesmo, cara. Virado. Aham. Foi muito, muito zoado. Aham. E foi a época que eu fui morar com o Marx. Eu tinha que pagar o aluguel, que era caro. Sim. O meu salário, teve uma época quando a gente perdeu o contrato desse programa da Sky que eu fazia, né? Uhum. Foi de surpresa, a gente perdeu. E eu lembro até hoje, né? O que o Bruno Aham. podia me pagar, e o Bruno sempre foi super justo, o Bruno e o Sam foram muito justos comigo, sempre me deram todas as oportunidades, foram 100% transparentes. E eles Uhum. falaram, ó, ou você volta pra Socorro né, e volta a fazer faculdade e tal. Mas nesse momento aqui, a gente não tem como, não tem trabalho na casa. A gente te paga o que dá, o mínimo que dá, Uhum. que já era bastante, e você vai fazendo o que tiver de Uhum. trabalho, entendeu? Ajuda a gente Uhum. aqui. É, e esse valor não pagava o aluguel, faltava R$ 500 do aluguel Uhum. pra pagar. Então, e foi bem no momento também que eu sofri o único acidente de carro grave que eu tive na vida, que Uhum. foi justamente porque a gente tá falando de equilíbrio entre trabalho e vida Aham. pessoal, é bem engraçado essa história, né? Eu bati o meu carro porque eu dormi na estrada, porque eu Aham. estava levando a Erika, que hoje em dia, né, minha namorada há muitos anos, a gente mora junto, tudo. Aham. E foi um dos momentos mais felizes da minha vida quando eu conheci ela. Ela veio pra São Paulo, foi um negócio assim que, sabe, eu dei um respiro, assim, falei, nossa, que bom, uma coisa, né, pessoal que tá acontecendo comigo, muito legal, Uhum. tal. Uhum. Conhecendo alguém novo, que era uma coisa, uma super novidade pra mim, assim, um namoro sério, tal, uma coisa assim, que tava Uhum. nascendo. E é quase. Porque bem no momento que eu resolvi dar um pouco de atenção pra mim, não coube. Sabe, assim, essa semana que eu passei com ela em São Paulo, Transbordou. terminou comigo batendo o carro porque eu dormi na estrada. Aham. Porque Meu Deus. eu trabalhava muito, cara. Eu trabalhava muito. Eu tinha Sim. mais de um emprego. Eu tinha as minhas responsabilidades na produtora. Eu tinha o canal com o Bock, que na época era o Chacota, que a gente fazia vídeo no horário que sobrava, né? Eu Aham. ainda cuidava da redação da produtora e ainda morava Uhum. lá. Então, assim, tudo que era projeto novo que a gente ia pegar, a gente fazia na madrugada. Então, virava 3, 4 noites criando proposta, criando coisa assim. Uhum. E aí, junto com tudo isso, eu sempre fui mó grato, então nunca eu ia deixar de falhar com as minhas responsabilidades. Eu encaixei essa semana ali a presença da Erika em São Paulo. Não me arrependo, Uhum. obviamente. Mas Sim. falar em equilíbrio é engraçado, porque eu, Sim, sim. eu vivi isso com ela nas 2 horas que eu tinha do dia que eu podia, sei lá, descansar um pouco. Eu tava com Aí ela você. e Aham. a semana terminou dessa forma. Então, nessa época aí dos Aham. 1.500, dos R$ 500 que eu ficava devendo do aluguel, eu ainda Aham. contraí uma dívida de 30 e tantos mil reais que eu bati o meu carro Você e não bateu o tinha seguro. seguro, não tinha Sim. nada. Sim.
E Então é isso. eu queria saber como foi a sensação, tipo, psicologicamente mesmo, assim, nesse momento, sabe? Talvez nesse momento mais tenso, quando, cara, você bateu o carro, contraiu uma dívida, não tava virando, vocês estavam trabalhando, mas não tava virando ainda. Como que Uhum. foi isso, assim? O que te movia a continuar, assim? Sabe aquilo que você falou de ou vai ou vai? Aham. Nessa época foi a época que eu me afastei do meu pai, assim, porque ele resolveu. Ele me deu tipo um gelo, assim, sabe? Eu precisava muito Uhum. e eu não tive essa ajuda do Uhum. lado dele, tá ligado? Do lado da minha família, nenhum tio, ninguém me ajudou. Uhum. E aí eu lembro até que quando eu sofri o acidente, cara, eu tava na estrada e eu fui, tipo assim, eu nem pensei na minha integridade física, sabe? Eu fui correndo na estrada pegar, tipo, a parte de plástico do retrovisor. O carro tava destruído. Eu, tipo, não, Aham. meu, eu só preciso pegar ali o plástico, porque deve custar R$ 500. Deixa eu, de alguma Caramba, forma, tentar velho. salvar alguma coisa. Porque Aham. era tudo que eu tinha, né, o carro. Sim. E eu nem tinha terminado de pagar tudo, eu paguei quase à vista o carro, sabe? Ainda tinha, eu financiei uma pequena parte pra, Aham. pra, pra, pra conseguir tocar. E, e foi muito desesperador. Eu lembro que eu cheguei em casa, dormi uns 5 dias, assim, eu fiquei num estado, assim, meio Aham. de surreal, assim, sabe? Eu não sabia o que eu ia fazer. Sim. E aí meu pai falou, não tenho como ajudar, eu te ajudo até a procurar as peças e tal. Acho que inicialmente ele até falou que ia ajudar, depois acho que ele não conseguiu e tal. E Aham. isso é uma coisa Aham. totalmente superada, não tenho problema com isso, mas foi um momento Pesado. sombrio, cara, sombrio, Uhum. porque logo depois, uma semana depois, a gente perdeu o contrato com a que dava ali um dinheiro que eu conseguia pelo menos me manter em São Paulo. Até esse momento da minha vida eu não tinha R$ 1 sobrando, era só eu vivia em São Paulo apostando nesse sonho. E é Uhum. legal Uhum. também colocar que a gente tava, nessa época, eu, Bruno, lá, produtora, a gente tava fazendo uns 3 canais já ao mesmo tempo, Uhum. né? E a gente Uhum. faliu todos. Nenhum deu certo. Nenhum deu Tá certo. merda. Aham. Então eu já tava indo pro terceiro, quarto ano de aposta num sonho que vem lá de quando eu tinha 13 anos de idade que eu comecei a gravar vídeo. Uhum. E Sim. pagando pra estar lá, quase não dormindo. E aí falimos os canais e eu tinha uma dívida. Uhum. Então, assim, e vou Sim. te falar, cara, eu nunca pensei em desistir porque eu não tinha o do que desistir, sabe? Como assim? Não tem muito do que desistir.